Bom, cheguei aqui hoje com essa ideia de falarmos sobre as indecisões, né. E estava aqui conversando com a minha equipe, a gente pensando que é preciso reconhecer, né, ou nos reconhecermos como seres que têm indecisões, porque a gente tem ambivalências, nós temos contradições, a gente quer e não quer muitas coisas o tempo todo. A gente quer e não quer levantar de manhã, a gente quer e não quer trabalhar com o que a gente trabalha, a gente pensa, e se eu tivesse ido para outras coisas, outras profissões, outras relações, outras cidades, outros estados, outros países, o que seria, né? Porque nós somos seres de possibilidades, e como seres de possibilidades, a gente, sim, poderia ter tido outros destinos, né? Mas tem algo que ocorre na nossa vida que não somos só nós quem decidimos, né, o que a gente vai fazer. Tem o nosso entorno decidindo com a gente o que a gente vai fazer, né. Então eu acho que, assim, essa ideia de falar, né, sobre a indecisão, sobre hesitarmos, sobre o destino que isso, para onde isso nos leva, eu acho que isso nos leva, desde sempre, para sempre, para muitas ambivalências, há muitos lugares, né, assim, há muitas coisas que você pode fazer num dia livre, né, você pode não fazer nada, você pode fazer coisas interessantes, você pode fazer muitas coisas que não são interessantes, então escolhas o tempo todo. Então, quando a gente fala de indecisão, a gente está falando da dificuldade de escolha, né. Quando a gente fala de indecisão, a gente está falando como é difícil escolher. Qual Como eu me sinto com as responsabilidades da escolha, né. Se eu decido por uma coisa, eu desisto da outra, eu perco a outra, eu me despeço da outra. E essa outra também, a gente tem que falar de que aquilo que a gente não fez é um pequeno luto. Então nós vamos somando pequenos lutos, e dependendo da nossa maturidade de soltar de verdade isso que eu não fiz, isso que eu não decidi, né, se a gente não soltar, a gente vai guardando resíduos, né. Então as indecisões se agravam dependendo da quantidade de resíduos de que eu retive, porque as minhas decisões sempre falaram: "Ah, eu devia ter ido para lá, eu devia ter ficado com outra pessoa, eu devia ter escolhido outra profissão". Se eu não tenho maturidade suficiente, um bem-estar, um narcisismo primário que me autoriza e que me comemora comigo a minha decisão, seja ela qual for, se eu não tenho o mínimo de comemoração de ter decidido, né, em vez de escolher o peixe, eu escolhi essa carne. Ai gente, a carne pesou, devia ter escolhido o peixe. Gente, essa carne está maravilhosa. Fica com a carne maravilhosa, solta o peixe, outra hora você vai ter peixe, sabe. Então assim, tá no eu gostaria de trazer essa forma de pensar, que está nos detalhes, né, assim, as nossas angústias em relação às decisões que eu tenho que fazer e as indecisões, né, que são o resíduo daquilo que eu decidi, né. Então o indeciso é aquele que decidiu mal até agora. Decidir mal, eu estou traduzindo como decidir algo e não soltar o que eu eliminei.
Então está guardando resíduo, e aí a indecisão é porque eu já sei que eu vou ficar insatisfeito. Eu vou decidir por alguma coisa e eu que já me conheço, sei que no final dessa decisão eu já vou ficar insatisfeito. Então, isso por si só é muito angustiante, né? Eu vou somar, né, a isso. Então as pessoas falam, ai, como é difícil construir, né? Porque quando você vai fazer uma construção, uma reforma, você tem que decidir. A tomada vai ser bege, cinza, preta, o lustre vai ser só uma coisa mais simples, vai ser uma coisa que cai, uma coisa que fixa. Quer dizer, o tempo todo vai decidindo, as pessoas vão ficando numa angústia, extremamente estressadas, e quando eu atendo pessoas que estão precisando decidir, é isso que me vem, assim, gente, por que está angustiando tanto, né? Está decidindo entre coisas boas, mas eu não sei, eu já sei que eu vou decidir e vou me arrepender. Eu já sei que eu vou ficar preso ao que eu não decidi, né? Olha aqui, que jeito de estar na vida, né? Então, as contradições, né, que vão nos acompanhar por toda a nossa vida, não têm necessariamente que ser solucionadas. Eu não tenho que descobrir qual é o melhor. Eu não tenho que descobrir o que eu deveria ter feito. Eu tenho que me comprometer, criar uma aliança bacana com aquilo que eu fiz. E sigo, né? E sem me arrepender, né? Assim, e a carruagem segue o seu destino, né? Se você não segue o seu destino, você acelera na vida por um lado e recua do outro. Isso vai gerando, né, o que a gente fala em psicologia corporal, os twists, né? Então, o que é um twist, né? É ter um giro entre tronco e quadril, que gera tanta dor de lombar. Por que giro de tronco e quadril? Porque o meu corpo quer ir para um lado e eu ainda não sei. Porque eu queria, ai, espera um pouquinho que eu quero pegar alguma coisa que eu deixei para trás. Então, esses twists, eles podem ser entendidos, né, ao longo da vida como os gestos, né, involuntários que o meu corpo cria quando eu não consigo abandonar o que eu não decidi. Então, abandonar o não decidido é o milagre da vida. É a solução da trava do pescoço, é a solução do corte de diafragma, é a grande solução das dores lombares. Então, assim, isso porque eu quero estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu não estou inteiro, né? Eu não vou reto, eu não vou fluido, eu não vou inteiro, né? Então, existe uma leitura do porquê que as pessoas, quando estão numa mata, né, elas andam em círculos, né? Ah, então, olha, tem um grupo na mata, na montanha, perdido. Eles percebem que estão andando em círculos. Por quê? Porque o pé direito pisa reto e o pé esquerdo, que não tem certeza, gira um pouquinho. Então, piso reto, gira um pouquinho, piso reto, gira um pouquinho, piso reto. E as pessoas percebem que começam a andar em círculo. Eu acho que isso é uma metáfora que eu adoro reproduzir, quando, né, eu adoro mostrar isso nos trabalhos corporais dentro do Instituto, para que as pessoas possam experimentar o que a dúvida pode gerar em nós, né? E isso é uma forma de traduzir a vida de muitos de nós. O que esse ano a gente precisa fazer diferente, mas a gente ainda tem até dia 20 de março para começar o ano astrológico, né? Então dizem que a gente ainda tem esse tempo, né, para olhar. Mas será que você está girando em círculos, né? Será que você está na vida girando em círculos? Porque se você estiver girando em círculos, tem coisas que você está guardando, resíduos de coisas que você já não decidiu, que você já não escolheu, já não decidiu não, que você já não escolheu, e coisas que estão fazendo, estão te entortando, estão te tirando do seu centro, né?
Então, aquilo que eu não escolhi precisa ir para o passado, aquilo que vai para o passado precisa ficar bem passado, bem longe. Ah, foi há pouco tempo atrás, foi há um ano atrás. Há um ano atrás já é bastante tempo, 2 anos atrás já passou um monte de tempo, muita coisa aconteceu em 1 ano e 2 anos, e a gente precisa ir deixando as coisas para trás para que a vida vá se renovando. Então, a nossa dificuldade de uma vida renovada, de uma vida interessante, de uma vida com inovações, de uma vida atualizada, é uma vida que eu ainda não vou porque eu ainda quero que algo aconteça lá atrás, né? Isso nos atrapalha muito. Então, entrando agora no tema da indecisão, tem 3 aspectos que a gente precisa olhar diante da indecisão. Primeiro, preste atenção nesses 3 aspectos porque a gente pode se situar com eles. Primeiro, o medo, né? E o medo é aquele medo que faz com que, nossa, eu devia estar lá e não aqui. Fiz tudo errado. Então, o medo de estar fazendo tudo errado. A incerteza, né? Eu não tenho certeza para tomar essa decisão. Mas como seres ambivalentes, nós não podemos esperar a certeza para tomar decisão. Registra de novo essa frase. Nós não podemos esperar a certeza para tomar decisão. Hora ou outra, a gente tem um insight, a gente tem uma intuição que a gente tem certeza. E fala, nossa, eu vou decidir isso porque eu tenho certeza que vai dar certo, né? Mas não é sempre que isso acontece, né? Então isso é muito mais raro. Muitas das inúmeras decisões que eu tenho que tomar, eu tenho que estar de acordo com a incerteza. Você tem certeza? Eu não tenho certeza. Mas eu vou fazer. Essa é a minha escolha. Você tem certeza que você vai fazer engenharia? Você tem certeza que você vai fazer psicologia? Você tem certeza que você vai fazer medicina? Ninguém tem certeza e não precisa ter. Eu não tenho que ter certeza, eu tenho que entender o que eu vou fazer com aquilo que eu decidi, né? Assim, eu não vou ter certeza, eu não preciso, né, dessa convicção. Então, as pessoas interessadas em certezas e em convicções, elas vão ter um sofrimento, né, assim, ao longo de toda a vida, né? E vai ter também uma exigência que está em si e com o outro, de que todo mundo que estiver do lado vai ter que decidir coisas também com certeza. Não precisa, não precisa. Tem certeza que você quer comer essa pizza de calabresa? Não tenho certeza. Eu vou comer, mas pode ser que a outra seria melhor. Mas tudo bem, eu decidi essa, eu vou ficar com essa. Sustenta. Decidiu, sustenta. Medo, os 3 itens que acompanham as incertezas: medo, a insegurança e o pior, e o bem pior, porque é esse terceiro elemento que eu vou falar, quero atrair a atenção de vocês antes de dizer, esse eu acho que agrava tudo, o perfeccionismo. Não escolhi a melhor viagem, não foi o melhor hotel, não foi o melhor jantar, não foi o melhor do melhor do melhor, devia ter sido melhor. Nossa, isso é já uma sentença de infelicidade. A busca pelo perfeccionismo, ela entenda como uma sentença de infelicidade, porque você não está com a melhor pessoa do mundo, você não é a melhor pessoa do mundo, seus filhos não são as melhores pessoas do mundo. Eu penso que os meus são, mentira, mas os filhos não são as melhores pessoas do mundo, e não precisa ser, sabe, para você poder achar um lugar de paz e de felicidade, né? Então, assim, falar disso nesse começo do ano, antes do dia 20 de março, que é o dia que a gente vai, é o tempo que a gente tem para se organizar, para desistir de algumas perfeições, né?
Porque se eu não desistir dessas perfeições, eu vou ficar tão competitivo, o tempo todo competindo inclusive comigo mesmo, competindo com as coisas que eu quero decidir perfeitamente. Se eu não decidir, quando eu era jovem, eu não decidi bem as coisas, a partir de agora eu vou decidir. Você vai continuar não decidindo, você vai continuar sem ter a melhor, porque o que você escolheu tem algo de bom e o que você desistiu também tem algo de bom, né? Então, o que eu faço? Eu caso ou compro uma bicicleta? Tanto faz, porque as duas coisas são passíveis de arrependimento. Mas você precisa ir seguir em frente e soltar o bom de ficar na bicicleta, porque no dia de verão você vai gostar da bicicleta, mas no outro dia você vai preferir estar casado, quentinho, enfim, né? Temos muito o que elaborar em relação às indecisões. As indecisões são tão primitivas que nós precisamos desenvolver uma mente pensante que pensa o primitivismo da indecisão, né? Então, nesse começo de ano, dentro do que eu estou trabalhando já, a forma como eu estou percebendo as pessoas chegarem na clínica, uma coisa tem me chamado a atenção e eu sugeri isso para uma pessoa que me fez muito sentido, inclusive para mim, como sempre, né? Pense menos no outro e em você. Pense menos em você, pense menos nas pessoas, né? E se entregue para a vida, né? Porque senão vai ficar nessa exigência tanto do outro quanto de si, né? E nesse passo entre o outro e si, você vai ficar no marca-passo, você não sai do lugar. Então, quanto mais você consegue pensar, né, os seus pensamentos primitivos, você vai desistindo de só pensar em si, de só achar naquela conversa um espaço para falar de si, né? Pergunta do outro, fala do outro, esquece, se esquece um pouquinho, né? Eu tenho que me amar primeiro, depois amar o outro. Nossa, inverte, né? Dá uma invertida. Eu acho que é o momento da gente pegar todas as coisas que nos ensinaram, que não deram certo, e dar uma invertida, né? Eu vi uma vez o Rubem Alves falando, por que a gente não promete, né? Quando uma coisa dá certo, a gente promete para Deus um sacrifício. Por que não promete uma alegria, né? Então, assim, vamos pensar com uma, né, assim, vamos fazer um giro, né, de funcionamento para a gente pensar, olha, se der tudo certo, eu vou oferecer uma poesia para Deus. Se der tudo certo, eu vou oferecer algo ainda melhor, né? Essa era a ideia, não sair de joelho, mas vou fazer uma coisa bacana, né? Se der tudo certo, eu vou comemorar, né? Já vejo pessoas entrando um pouco nesse modelo. Se deu tudo certo, vamos ser felizes, vamos comemorar, né? Vamos acreditar. E se não deu tudo que eu imaginava, não significa que não deu tudo certo. Pode ser que esteja ali sim tudo certo. Então, outra coisa que a gente precisa entender do que eu estou falando, que eu não tenho como esperar o fim da indecisão para decidir. Então, assim, espere o fim, espera terminar a indecisão, aí você decide. Não, a indecisão não vai acabar, porque a gente está sempre escolhendo entre coisas boas. Né? Eu vou jantar, eu vou para o cinema, eu estou escolhendo entre coisas boas. Então, vai indeciso mesmo. Você tem que seguir aceitando, né, que tinham outras coisas a serem decididas. Então, a hora que acabar a indecisão, eu decido. Não vai decidir nunca, vai se manter eternamente o ser marcado pela indecisão, né? Então, dentro das coisas que eu pensei em falar para vocês, falta eu dizer, acho que duas coisas.
Não demorar na indecisão, porque o tempo excessivo na indecisão, ele cria patologia. Então, a indecisão prolongada é criadora de quadros patológicos, de angústia, de medo, de insegurança e de perfeccionismo. Se você não escapa da indecisão, você vai desenvolver medo e insegurança e o perfeccionismo, que eu acho que é uma das piores, né? Medo, a gente vai com medo mesmo, as imperfeições, né, vão judiando, e esse perfeccionismo, quando a gente se rende a eles e fica em busca deles, e já é uma luta inglória, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa tomar cuidado, porque a indecisão, ela precisa passar logo. Por exemplo, a raiva também tem que acontecer, eu já falo, já explode, tem que durar pouco. Então, isso também é um outro modelo, uma outra equação a ser seguida, que tem uma matemática, uma inteligência muito grande. Não deixe que o tempo da raiva seja maior do que o tempo dos afetos. Então, a afetividade, ela tem que durar bastante e ser calma. O amor calmo e duradouro. E a raiva, ela é um pico. Então, se aconteceu, tem que durar pouco. Se eu guardo a raiva e prolongo a raiva, e só tenho impulsividade afetiva e depois uma raiva prolongada. Então, são dois tipos de personalidades. Pessoas que têm umas explosões de amor e depois um período raivoso, e outras que têm explosões de raiva, mas depois um período amoroso. Algo a se pensar, né? Porque a gente costuma julgar os explosivos, mas às vezes se foi só uma explosão rápida e pode ser lida, né? Essas explosões podem ter uma outra leitura, né? Eu estou falando dentro de uma coisa normal, não estou falando de explosões de agressão, nada disso. Estou falando só explosão de raiva, coisa comum do nosso dia a dia. Enfim, as indecisões, elas podem gerar em nós, se ela durar demais, cisões e nos tornarmos seres confusos, né? Então era isso que eu queria trazer, né? Acho que vocês podem, talvez, em vez de eu ficar falando mais tempo, vocês podem ouvir novamente, né? Se tiver, se fizer sentido, se tiver interesse, né? Porque eu acho que a ideia dessa aula beta é que eu traga uma coisa bastante pontual e ao mesmo tempo bem elaborada para que vocês possam aproveitar, né? Então, que vocês tenham um ano bom, não precisa ser perfeito, né? Não precisa ser um ótimo ano. Se for um ano bom, né? Que 2025 seja um ano bom e que você faça coisas novas e que você deixe para trás frases antigas, repetitivas, que ninguém nem mais te escutam, né? Não use frases tão repetitivas, né? Crie inovação, inove, né? A sua forma de se comunicar, né? É isso.